Olha, muito importante a história que eu vou narrar a partir de agora. Importante porque eu reconheço que eu tenho um público espetacular de mulheres, a maioria mulheres, mas também há homens. E eu tenho observado pelo YouTube que nós temos um público jovem muito grande também que nos acompanha. Então é gente que bateu aquela fome, chega em casa quer fritar um ovo, porque um ovo, além do ovo ser um excelente de um alimento, segundo médicos, esse seria o alimento mais completo que nós temos na vida, é o ovo. O ovo é fácil de ser preparado, de ser feito, ainda mais se houver um pãozinho francês em casa, ou qualquer coisa que o valha, a gente come com aquele ovo frito. Alguns gostam bem passados, outros preferem o ovinho mal passado ou bem passado. Eu, no meu caso específico, gosto muito do ovo mole. É um gosto pessoal. Gosto também dele quente. Adoro o ovo quente. Mas eu quero especificamente falar hoje do ovo frito. Porque uma querida Elisângela Oliveira, 33 anos, de Rio Claro, ela morreu ao fritar um ovo. E isso está chamando a atenção do Brasil inteiro e, quiçá, do mundo todo, porque alerta para um acidente doméstico que pode acontecer com qualquer um. Então, a grande temática dessa história, além de toda essa tristeza por termos perdido uma jovem, Elisângela Oliveira, de 33 anos, é o grito de alerta que essa história contém. Cuidado, muito cuidado com uma mistura que pode ser fatal. Qual é a mistura? Óleo quente, para uma fritura de um ovo, por exemplo, com água. Como, Paulinho? Com água? Sim, porque a água ela se torna um combustível. A água é pior do que a gasolina na mistura com óleo quente. O óleo de fritura quente e a água, essa mistura é explosiva e ela pode causar uma morte, como causou a morte da Elisângela, de 33 anos. Eu vou contar essa história. Essa história é importante que você, por favor, compartilhe, porque eu quero que chegue ao máximo de pessoas possível. Essa é uma história que eu quero que você dê o seu joinha, muito mais para dizer, olha, Paulinho, a mensagem chegou até mim, me alertou. Não é para dizer que quando você der o seu joinha, você adorou a história, não. Essa história é uma prestação de serviço. Então eu quero saber se essa prestação de serviço chegou até você. Então dê o teu joinha, compartilhe ao máximo que você puder. Vou contar a história para vocês. Elisângela, 33 anos, ela era muitíssimo bem casada com um cidadão 5 anos mais velho que ela. O casal estava vivendo a melhor fase da vida do casal. Eles estavam com uma bebê, uma menina linda, de 1 ano e 8 meses. A curtição da vida do casal, Elisângela, marido, e a menininha. Vivia um grande momento, porque ele, graças a Deus, empregado trabalhando, ela, empregada trabalhando. Até que um dia, 16 de fevereiro último, a Elisângela chegou do trabalho em casa com aquela fome que é peculiar a todo mundo, né? A gente chega em casa com aquela fominha gostosa e normalmente a gente recorre à geladeira para ver o que tem. No caso dela, ela pensou, vou fritar um ovo e vou comer com aquele pãozinho.
aquele pãozinho francês. Quantas vezes eu fiz isso? Já disse a vocês que eu tenho preferência pelo ovo mole. E é uma coisa que tanta gente faz na vida. E talvez até escutando agora essa história, haja alguém fazendo. Qual foi o grande pecado cometido pela Elisângela? Não ter tido essa informação anteriormente. Que veja bem, vou explicar. O óleo estava bem quente na frigideira, porque para fritar o ovo o óleo tem que estar quente. E a Elisângela tinha um costume, ao invés dela quebrar assim a casquinha do ovo e colocar direto na frigideira, isso normalmente faz a pessoa mais experiente, né, com fritura de ovos. Eu, por exemplo, quando eu vou fritar o meu ovo, eu bato a própria casquinha dele na pia, naquela parte da pia mais alta, ou sei lá, em alguma coisa contundente. Uma vez que eu quebrei a casquinha, eu vou sobre o óleo e abro o ovo e ele já começa a ser fritado. Mas isso não é recomendado, isso é só para quem é muito experiente na coisa da fritura de ovo. E essa experiência eu tenho. Assim como eu tenho certeza que há uma multidão de gente agora dizendo: eu faço assim também, Paulinho. Só que a Elisângela, ela fazia diferente. Ela quebrava o ovo e colocava primeiro num copo, para depois virar o que tivesse no conteúdo do copo na frigideira quente. Ela chegou em casa esse dia, ia com aquela fome, separou o pãozinho francês e vou preparar o meu ovinho para eu comer. E ela quebrou o ovo e colocou o conteúdo do ovo num copo, como ela fazia sempre. Deixou o óleo esquentando. Quando ela foi virar esse copo, o conteúdo dele na frigideira quente, ela não havia observado que dentro do copo havia também água. Atenção! E ela virou o ovo com água. Quando ela fez isso, a água explode no óleo, vem aquela chama de fogo para cima dela. O rosto, ela tinha um cabelo assim grande, vasto. O cabelo dela se incendiou, a pele queimou, pegou fogo. E as vestes, as roupas que ela estava usando, pegaram fogo as roupas. Agora, por que isso aconteceu? Gente, ela virou uma chama viva. O marido estava em casa. O marido imediatamente tentou socorrer a Elisângela. Ele fez o que pôde. Mas ainda assim, a mulher teve queimaduras gravíssimas. Gravíssimas. Lamentavelmente, ela foi conduzida para o hospital de Rio Claro. O hospital viu que a situação dela era grave, mandou para um hospital de mais recursos em Limeira, a Santa Casa de Limeira, onde ela seria submetida a uma cirurgia. No entanto, as queimaduras foram tão graves com Elisângela, mas tão grave, que ela não resistiu. E ao longo de 10 dias internada, no dia 26 de fevereiro, portanto 10 dias após a queimadura, lamentavelmente ela teve uma parada cardíaca e morreu. Morreu porque foi fritar um ovo. É uma coisa que acontece em todos os lares brasileiros. E essa história hoje aqui tem essa função, esse grito de alerta. Gente, é muito perigosa a mistura água com óleo quente. Eu fui entrevistar um bombeiro. O Romeu Ambrósio é um amigo bombeiro militar. O Romeu Ambrósio me deu uma entrevista e ele esclareceu para mim, falou: Paulinho, explique para o teu público ouvinte qual é o perigo. Veja bem, o óleo, para estar quente por uma fritura de um ovo, por exemplo, ele atinge de 180 a 200 graus. É a temperatura desse óleo, 180 a 200 graus. Se você jogar água nesse óleo, vai acontecer uma explosão. Por quê? Porque a água, ela atinge a sua ebulição aos 100 graus. Você joga água
num ambiente de 180 a 200 graus, é o dobro da ebulição da água. Ela explode, ela se expande e ela explode. Essa explosão se transforma em chama viva, é fogo vivo. Há uma evaporização momentânea, porque a água ela vai à ebulição imediatamente, dobra essa temperatura de ebulição, que seria de 100 graus. Se tiver 200 graus o óleo, dobra essa temperatura. E aquela evaporização ela vem em forma de chama para cima de você e te queima. E detalhe, é uma queimadura que penetra a tua pele, porque vem chama viva. É queimadura de 3º grau. É queimadura gravíssima. Então ele me pediu, e eu quero fazer, viu, Romeu Ambrósio, com todo respeito à nossa amizade, esse grito de alerta: cuidado, mas muito cuidado com água e óleo quente, porque a água se torna pior do que a gasolina. Disse-me o Romeu Ambrósio: Paulinho, você tem que alertar o teu ouvinte que a água que normalmente a gente usa para apagar o fogo, ela se torna pior do que a gasolina no contato com o óleo quente, porque, primeiro, a água não se mistura ao óleo de jeito nenhum. E quando ela entra em contato, ela entra mais do que a ebulição, numa temperatura o dobro maior, que é de 100 graus a ebulição, ela vai a 200 graus, acontece a explosão. E tudo aquilo que seria água misturada com aquele óleo vem em forma de chama para cima da pessoa. Foi por isso que a Elisângela Oliveira, 33 anos, uma moça jovem, bonita, bem casada, mãe de uma menininha linda de 1 ano e 8 meses, ela perdeu a vida. E foi muito triste isso. Eu imagino a tristeza da família dessa moça. Família dela, do marido, a bebezinha que ficou sem a mãe. É uma coisa que realmente toca profundamente o coração da gente. E infelizmente, isto pode acontecer na vida de qualquer um. Porque todo mundo tem em casa óleo quente numa frigideira e a água está ali na pia pertinho. Gente, por favor, preste atenção. Água e óleo quente não se misturam e causam, tanto água como óleo quente, causam uma explosão. Essa explosão pode ser fatal, como foi. Fritar um ovo, eu acho o ovo realmente uma delícia. E que bom que os médicos tenham pesquisado e descoberto que o ovo é o melhor alimento que nós temos. Fritar um ovo talvez seja a mistura mais simples que uma pessoa possa preparar. Mas tem que ser com todo cuidado. Se você tem o hábito de quebrar o ovo antes, colocar numa xícara, colocar num copo, verifique antes se tem alguma coisa dentro desse copo. A moça, a Elisângela, não viu que havia água. Talvez até tivesse visto que fosse água. Talvez ela até tivesse visto. Mas a água a pessoa não dá importância. Pensa, puxa, que mal pode me fazer um pouco d'água num copo? Que mal que pode fazer? E lamentavelmente no contato com óleo quente para a fritura pode causar uma explosão e essa explosão pode ser fatal. Grito de alerta. Eu gostaria que essa história recebesse sim, por favor, o teu joinha, porque ela vai chegar para mim como uma resposta de que o serviço foi prestado. E por favor, esse é um apelo que eu faço. Compartilhe essa história, espalhe essa história. Ela é triste, eu sei que é. Ela consterna, ela toca o coração e a alma, mas antes de tudo e mais nada, ela é um grito de alerta. Porque uma coisa tão simples como fritar um ovo pode, infelizmente, levar uma pessoa à morte. Era isso o que eu tinha para dizer nessa história que enluta a cidade de Rio Claro. Eu tenho amigos por lá, fiz contato, tenho até um repórter que trabalha num jornal lá, o Diário de Rio Claro. O Ricardo é um profissional da área,
fiz contato com ele. Ele falou: olha, Paulinho, tá uma consternação. Rio Claro tá chorando a morte dessa moça, porque foi algo tão triste. Foi uma coisa assim que ninguém esperava, Paulinho, que isso pudesse acontecer. Que algo tão banal como fritar um ovo pudesse causar a tragédia que causou. Então a cidade está consternada. Foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade, mas que pode ser evitada. E é muito fácil de acontecer, gente. É muito fácil. Cuidado. Cuidado com óleo quente. A mistura com água pode ser fatal. Era isso que eu tinha para contar para vocês e fiz questão de destacar para que mereça a atenção de vocês todos. Vou ficar aguardando os comentários abaixo do vídeo.